Fala pessoal, Dodô aqui na área, falando hoje sobre emagrecimento, tá? Alguns conceitos bases de emagrecimento que muita gente negligencia e por isso que não consegue emagrecer. Pensa comigo aqui, ó. O emagrecer, ele não é somente, tá, você perder peso. Quando a gente fala em perder peso, a gente precisa analisar esse peso, ele está sendo perdido através de uma perda de gordura, de uma perda de massa magra, o que está acontecendo, meu metabolismo está funcionando de uma maneira adequada, então a gente entende algumas coisas muito importantes. Então, fique ligado até o final desse vídeo, deixa eu curtir aqui no vídeo abaixo, no vídeo aqui abaixo, que você vai estar me ajudando muito a entregar cada vez mais conteúdo e enriquecer aquilo que eu quero trazer para vocês, que é conhecimento e difundir cada vez mais o conteúdo técnico para o processo de resultado estético, mudança mental, tudo que o exercício físico e movimento pode proporcionar. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre emagrecimento, a gente entende que o emagrecimento, ele acontece através de algumas ferramentas que a gente usa para gerar esse resultado de emagrecimento. E quando a gente quer emagrecer, a gente quer perder peso, mas que esse peso não seja oriundo principalmente de uma perda de massa magra. Uma perda de massa magra faz com que o teu metabolismo desacelere, faz com que você tenha uma saúde óssea prejudicada, ou seja, se você for avançando, que a gente espera de todo mundo, for avançando a idade, você perder massa muscular, você tem mais risco de queda, você tem mais risco de entrar em processo de sarcopenia, perda de massa magra, perda de massa muscular acentuada, e aí você tem questão de você não conseguir se movimentar com uma facilidade, se locomover com uma facilidade, você tem inúmeros malefícios, principalmente com a avanço da idade, nesse processo de sarcopenia. Então, não perder massa muscular é um carro-chefe para todo mundo deveria buscar isso, seja por causa do processo de sarcopenia, ou seja, por uma diminuição desse seu metabolismo. E aí, que é o que é mais complicado, porque você emagrece e aí você vê muitas pessoas tendo um reganho de peso, e muitas vezes esse reganho de peso dá porque ela emagreceu demais rápido e não se preocupou em construir massa muscular, ou seja, ela desacelerou o metabolismo dela, e para ela ter o reganho de peso é muito rápido, é muito fácil. Então, treinar para ganhar massa muscular é fundamental. Então, quando a gente fala em emagrecimento, ou até mesmo a busca pela definição muscular, eu prego para os meus clientes e alunos que você precisa fazer musculação como base e conciliar o treino de aeróbico nesse seu protocolo de treino. E por que eu falo isso, tá? Porque você tem na musculação um gasto calórico. Eu treino, faço força, tá? Gasto caloria. Aí você pode se perguntar, Dodô, mas gasta muitas poucas calorias. Ok, eu concordo. Só que no momento que você treina o seu músculo, você tem um gasto calórico pequeno, mas esse processo de recuperação do seu músculo, depois de ele estar cansado, vai gerar um gasto calórico acentuado. Eu, Dodô, aqui, ó, sentado, fazendo essa aula para vocês. Se colocar um Dodô que não treina aqui do meu lado, eu estou consumindo mais calorias parado aqui falando com vocês do que o Dodô que não treina. Por que isso acontece? Porque o meu corpo está se recuperando do meu treino. Então, no processo a longo prazo, o meu metabolismo está mais acelerado, faz com que eu tenha um gasto calórico, uma queima calórica maior. Então, a musculação, além de fazer com que eu preserve a massa magra, faz com que eu tenha um gasto continuado ao longo do dia, ao longo da semana, diferente de alguém que não treina. Por que eu faço aeróbico? Eu faço aeróbico para potencializar o meu gasto calórico diário. Então imagina que eu tenho um gasto calórico aqui basal, parado, porque eu treino, faço musculação, e eu ainda faço aeróbico, eu aumento o gasto calórico diário. Sendo que o emagrecimento, ele se dá através do que a gente chama de déficit calórico, ou seja, você gastar mais calorias do que você ingere. Então, olha só que ferramenta potencial que você tem. Você treina para ter um gasto calórico diário maior parado. Você faz aeróbico para aumentar o seu gasto calórico diário. E aí você tem uma ingesta menor, que fica mais fácil, você está gastando mais calorias, você emagrece. Você preserva a massa muscular, você se torna alguém mais forte. E quando eu falo mais forte, não é ficar musculoso, não. É um físico forte. Subir um lance de escada e não cansar. Sair do mercado com muitas compras e não cansar. É você se agachar para brincar com seus netos ou com seu filho e você não se sentir com dores no joelho, no seu tornozelo. E por mais que você pense, eu sinto muita dor hoje, eu te garanto, você treinando, você construindo massa muscular, você preserva as suas articulações, você fortalece a musculatura em volta e ela ajuda você a realizar esses movimentos sem dor. Então você percebe que tem muitos benefícios com isso, tem muito benefício em treinar musculação. Então, quer emagrecer? Não deixe de fazer musculação, mas também não deixe de fazer aeróbico. Complemente
e faça uso dos dois. E você pode se perguntar, Dodô, o que seria o ideal? O ideal seria você mesclar, tá? Obviamente que a gente tem muitos níveis de aluno, então você tem desde aluno sedentário, aluno que tem uma frequência de 3 vezes na semana, 5 vezes na semana, 6 vezes na semana, 6 vezes na semana. O que eu julgo como ideal, tá? O nosso corpo ele foi feito para fazer movimento. O ideal é que você se movimente todos os dias. Então, quanto mais treinos você fizer, melhor. Quando eu falo treino, você não precisa ir para academia e treinar pesado todos os dias. Não, o simples ato de você fazer uma caminhada que certamente você não faria, você estaria um momento que você estaria no sofá, já é um ato de escolher um treino. Um alongamento é um treino. Então, você buscar se movimentar todos os dias deveria ser a sua prioridade. Só que essa prioridade, ela não acontece do dia da noite, porque para ter essa prioridade, você precisa ter uma construção de hábitos antes, que eu vou criar uma outra aula sobre isso. Mas essa criação de hábito vai fazer que você se movimente todos os dias, seja de forma intensa num dia, de forma mais leve no outro. Então, eu indicaria o quê? Opta por mesclar. Um dia faz aeróbico, no outro dia faz musculação. Se conseguir fazer os dois, melhor, mas se movimente. E principalmente, tenha semanalmente o hábito de fazer musculação e de fazer também o treino aeróbico. Porque emagrecer, essa é a frase que eu vou terminar, tá? Emagrecer não é somente perder peso ou parar de comer. Emagrecer é ser inteligente. Emagrecer é ser estratégico. É só ser pontual nas suas escolhas. Então, faça musculação, faça aeróbico e tenha ótimos resultados e duradouros pro resto da sua vida. Um grande abraço do Dodô e bora para a próxima aula.